Livro de Mateus, capítulo 1. Nós começaremos a ler no verso 18, o nascimento de Cristo. Depois passaremos pelo capítulo 2, iremos até o verso 12. Amém? O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias de Herodes, eis que vieram magos do Oriente de Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor que as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Inde e formai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Vamos orar. Deus, grande e poderoso Deus, o Senhor, com os teus braços, Senhor, nos acolhe, estende até nós a tua palavra e a tua verdade, e que teu Espírito reine entre nós, e que a beleza da tua santidade nos encoraje a caminharmos e a fecharmos o ano de 2022 na tua presença e na esperança do teu Espírito. Nós cremos na tua justiça, nós cremos na emissão do teu Filho unigênito e acreditamos, Senhor, que Ele é a nossa força e o nosso poder, e que todo juízo virá dele, e que toda honra e que toda glória que Ele ganhou na cruz do Calvário através do sangue derramado, hoje nos cobre mais uma vez, para que possamos ouvir a Tua palavra e adorarmos o Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse texto exemplifica o maior acontecimento da história. Não há acontecimento maior que o nascimento daquele chamado Jesus Cristo e Yeshua,
o grande príncipe do universo. Diz a Bíblia que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então toda a glória do universo, no contexto da criação, no contexto da sua inteligência, no contexto da sua apreciação, se volta para Cristo. É como se toda a criação e toda a terra existisse e toda a beleza expressa na natureza existisse para a glória de Cristo. Quando Deus faz referência ao seu Filho Jesus, é como se Ele dissesse: toda a minha glória está no meu Filho. Toda a divindade de Deus e toda a humanidade de homem se encontrou em uma só vez no corpo de um homem. A expressão de Cristo como Salvador do universo cumpre toda a exigência de Cristo, de modo a nos afetar profundamente em nossa alma, em nossa carreira, em nosso futuro. Todos os alicerces da fé, todos os alicerces da existência, todo o fundamento de vida paira sobre a figura poderosa de Jesus Cristo. Então esse texto é o texto provavelmente mais importante da Bíblia Sagrada, porque fala do grande rei e do seu príncipe, o Cristo de Deus. E o texto que nós lemos fala exatamente da aparição desse Cristo, do seu nascimento. Porque não há notícia de nenhum deus grego, de nenhum deus pagão, quer seja budista, quer seja de uma outra religião que se encarna. Nenhuma civilização conhecia um Deus encarnado. Até então, na cultura judaica prevalecente, na grega e na hebraica, o Deus era um Deus de longe. A referência a um Senhor, a um Jeová ou uma divindade era abstrata, distante. Mas pela primeira vez um Deus desce do céu como homem, caminha como homem, fala como homem, explica como homem, vive as limitações de um homem. E aqui está toda a glória desse Cristo. Ninguém se fez tão humilde como Ele. E é o nosso desafio, entendê-lo e aceitá-lo como Deus, sendo Ele homem. E o impacto do nascimento do Cristo tem influência profunda em três elementos, três coisas que são imediatamente impactadas com o nascimento de Cristo. E o primeiro elemento que é impactado com o nascimento de Cristo está aqui no verso 19 do capítulo 1. Preste atenção. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Preste atenção. José e Maria, judeus, jovens, apaixonados e na iminência de casamento. Uma vida fluida, uma vida acertada. Mas um movimento no céu mexe com a vida de ambos os jovens. E nós aprendemos aqui que o primeiro elemento a ser afetado pela decisão do céu é a sua igreja. A primeira coisa que sente a decisão de Deus de mandar o seu príncipe é a sua igreja. Ora, nesse texto, os seus servos ainda não são chamados de igreja, porque não chegamos ainda naquela história, naquele momento da história. Mas Maria e José prefiguravam a igreja de Cristo. Então a igreja é sempre a primeira a ser anunciada as coisas de Deus. Aleluia! O primeiro povo, o primeiro tipo de gente, o primeiro concílio que ouve falar de Jesus é a sua igreja. E quando Deus faz um movimento no céu e toma uma decisão, é o povo dele que é primeiro avisado e impactado na ordem de importância das coisas. Ninguém primeiro que a igreja de Cristo saberá das novidades dos céus que irá influenciar a humanidade. E diz o texto que Maria, uma adolescente, mulher virtuosa,
tem a sua moralidade afetada, tem a sua vida transformada, porque Jesus vem através do seu ventre. Esta mulher de Deus, esta Maria, esta mulher maravilhosa, que nós evangélicos poucos falamos. Nós temos um certo receio de falar de Maria, não falamos de Maria, e não sei por que não falamos de Maria, uma vez que se trata de uma mulher honrada, maravilhosa, escolhida por Deus para gerar o seu filho. Porque quando Deus toma a decisão no céu, irmão, sem você saber, a sua vida pode ser afetada, sem que você espere, sem que você saiba, sem que você planeje. As coisas podem mudar do dia para a noite, quando Deus resolve tomar uma decisão que vai afetar a humanidade. O seu noivo José, que ainda não tinha tido relações sexuais com Maria, porque era homem de Deus e esperava a pureza do seu leito, também é afetado. Porque como é que um homem prestes a se casar fica sabendo de uma gravidez inesperada? Então diz o texto que ele abandona Maria. Coisas começam a mudar. Aspectos naturais começam a ser impactados. A vida que você tinha já não é mais a mesma. O seu sentimento para com Deus pode mudar. A sua relação para com Deus pode se alterar por decisões que Deus vai tomar sem que você saiba. José diz: eu vou deixar Maria, porque todos sabem que eu não tive relação com ela. E se a pegarem grávida, vão apedrejá-la. Por mim e por ela, vamos terminar esse casamento. Mas diz o texto que o anjo do Senhor aparece a José e fala para ele: fica tranquilo, José, esse filho é santo, é do meu espírito, e ele será o salvador de toda a humanidade. Porque quando as decisões de Deus desconfiguram a nossa fé, quando a angústia se apossa da nossa alma e a gente não entende o cronograma divino, Ele sempre dá um jeito de mandar um sonho, um profeta, um pregador e um cantor para nos alertar. Ele não nos desampara. Tem coisa que a gente não vai entender no caminho da fé, mas Deus vai usar das suas trombetas para nos ensinar. Ele vai usar gente que você não imagina, maneiras que você não imagina, pessoas que você nem compreende, nem entende, nem espera, vão cruzar o teu caminho. Se for preciso que seja um anjo, será um anjo para te alertar daquilo que está acontecendo na sua vida. Porque quando algo diferente acontece na nossa vida, nós somos impactados por angústia, por questionamento, por medo, por desconfiança. O nosso coração acelera, porque por vezes não entendemos os grandes ideais dos céus. Mas quando as coisas na sua vida começam a mudar, quando você começa a perceber diferenças, quando a sua rotina é tocada, quando a sua reputação é afetada, quando coisas novas começam a tomar conta do seu coração, prepara aí o terreno, porque novidades do céu vêm para a sua vida. A igreja é o primeiro elemento a ser afetado pelas decisões de Deus. Ninguém primeiro que a igreja, ninguém mais que o seu povo. Nós somos privilegiados porque somos povos de Deus, e como os povos de Deus seremos alertados imediatamente com relação às decisões que Deus vai tomar, das coisas concernentes à terra. Prepara o teu coração, igreja. Deus vai colocar novidades para o mundo através de você. Você será uma novidade para o mundo. Pense no que eu estou dizendo. Você será uma novidade para o mundo. Você saberá primeiro coisas novas, coisas grandes que o mundo ainda não sabe. Tudo que vai impactar o mundo passará primeiro por você. Você é o primeiro agente a tomar consciência das memórias de Deus para a humanidade. Não há nenhuma força, não há nenhum concílio, não há nenhuma estrutura, não há nada mais poderoso do que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Quando Ele operar, quando Ele transformar, quando Ele mudar, será através do seu povo. Então se prepare, porque se coisas diferentes acontecerem na sua vida,
se você perder o chão, se você perder o rumo, se você não conseguir compreender os caminhos, se você for tomado por angústia e por dúvida, é porque Ele está te preparando para ser arauto de coisas novas e grandes que Ele tem para a humanidade. Segundo aspecto, segundo elemento a ser afetado, que está lá no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 2. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Quem era o rei Herodes? O mais sanguinário dos sanguinários do rei. De uma genealogia de reis e de conquistadores. Esse homem teve 10 esposas, 5 delas sobrinhas dele. Matou 3 dos seus filhos e a esposa que mais amava. Herodes fazia qualquer coisa para ascender ao trono. Herodes era um homem que tinha no seu coração a luxúria, na sua mente o desejo de conquistar o mundo, e qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameaçasse o seu trono seria imediatamente abatido. Eu falo aqui de um homem que tem ambições incontáveis, que vendeu sua alma para governar Jerusalém. Um homem de batalha e de guerra, um homem que mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, assim que ficou sabendo que uma estrela no céu anunciaria a glória daquele que haveria de nascer. O segundo elemento impactado pelo nascimento de Cristo é o poder político. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as potestades políticas, todos os tronos, todos os príncipes, toda a estrutura de governo, toda a hierarquia federativa, toda ela está sujeita aos impactos que Deus toma diante do seu trono. Não há nada que fuja do controle de Deus. O grande Herodes fica sabendo então que haveria de nascer um rei. E tomado pela sua inocência, e tomado pela sua vaidade, ele pensa com ele mesmo: esse rei há de tomar o meu lugar, porque quem é do mundo pensa com coisas do mundo, mas quem é do Espírito sabe que o reino de Cristo não é desse mundo, mas do mundo que há de vir. Herodes, na sua inocência, achava que Cristo iria rivalizar com ele, por isso quer matar Cristo, porque gente do mundo é ignorante. E quem é ignorante derrama sangue, entra em batalhas gratuitas. A falta da luz da verdade, a falta da comunhão com Deus me deixa cego, e na cegueira eu tenho prejuízos. Eu entro em batalhas que não é minha, eu dou passos em direção a sangue, eu faço coisas absurdas, porque a luz do Espírito não está em mim. Herodes embriagado pela própria coroa, Herodes embriagado pelo próprio poder, embriagado pelo próprio senso de justiça, acha na sua mente, no seu coração, que seria capaz de colocar a mão e matar aquele que era o Filho de Deus vivo. Pobre Herodes, ele não sabia que se tratava do pão da vida. Ele não sabia que se tratava do alfa e do ômega, da justiça de Deus, daquele Criador do universo. Porque quando a gente está embriagado com desejos de poder e cobiça, a gente se torna imbecil, irmãos. Quando a gente está encarregado de coisas desse mundo, a gente fica iludido. O poder nos embriaga, o poder nos seduz e nos torna idiotas. Idiotizado pela sua fúria, pela sua sede de sangue, ele começa uma perseguição aberta ao Filho do Deus vivo. Na sua pequenez e na sua inocência, ele acha que poderia fazer frente ao Filho de Deus. O mundo está muito atrás da igreja. A igreja é maior que o mundo, porque tem consciência da palavra. A igreja é maior que o mundo, porque tem um Espírito. A igreja é maior que o mundo e vence o mundo e o príncipe desse mundo, porque está tutelada pelo Espírito de Deus e pela luz que vem dos céus. Então quem anda com Cristo não se engana, não perde energia, não perde tempo, não entra em batalhas idiotizadas, porque tem a luz do Salvador e tem a consciência que está na trilha daquele que conhece o final de todas as coisas. Herodes o Grande, poderoso,
sanguinário, matador, um homem que tinha 10 esposas, que matou 3 filhos, um homem que matou a própria esposa, sede de poder e de vingança, faz papel de besta, porque acha que poderia perseguir o grande Filho de Deus. O segundo elemento impactado pelo nascimento de Cristo é o governo, é o poder político. A Bíblia nos ensina que no nascimento de Cristo, toda a estrutura de governo, toda a hierarquia federativa, todos os planos de comando estão sujeitos à mão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente precisa entender com quem a gente está lidando. A gente precisa saber quem é que a gente adora. A gente precisa saber o que está em jogo. Porque muitas vezes a fé toma ares de rotina. A gente lê Bíblia, a gente vem para a igreja, a gente canta hino, mas a gente esquece o que está em jogo. A gente esquece do que a gente está falando. É por isso, irmãos, que a igreja não paga pau para político. É por isso que a igreja não se rende a convenções sociais. É por isso que a igreja não dá trela para políticas antibíblicas. A igreja é firme, a igreja é o povo restaurado de Deus que milita à frente nesse mundo para ser a luz e o espelho de Deus. Não há aliança mais forte que a nossa, não há estrutura de poder que se iguale à igreja de Jesus Cristo. E diz o texto que uma coisa interessante acontece aqui. O rei Herodes sai perguntando: onde é que vem esse filho? Da onde vem esse homem? E diz o texto que ele pergunta para religiosos e sacerdotes, e eles vão citar o grande profeta Isaías, aqui no verso 6, dizendo que vem de Belém. Então Herodes fica sabendo que alguns magos do Oriente estão à procura desse menino. Por ter visto uma estrela no céu, eles ficaram encantados e estão em busca do presságio dessa estrela. De modo que Herodes chega para esses magos, que alguns dizem ser 3, mas a Bíblia não afirma se é 3 ou 5 ou 12, e pergunta: para onde é que vocês vão? Nós vamos atrás do sinal dos céus. Então, quando vocês acharem esse menino, fala para mim, para que eu adore. Herodes, mais uma vez, está sendo falso, pérfido e mentiroso. Ele só queria achar esse Cristo para matá-lo. Ele tenta usar da sua artimanha para eliminar o plano de Deus. É interessante que sempre que o Senhor move a sua mão para mudar a nossa vida, as coisas do mundo, o poder deste mundo se levanta para tentar desfazer os planos de Deus. Se você está no caminho da fé, eu vou dizer uma coisa: espere por barreiras, espere por objeções. Quando você ingressa na fé, você ingressa numa batalha aberta. Você vem para um campo de batalha e muito desta batalha você não vê. Muitos elementos dessa batalha você ignora, você não sabe, mas coisas grandes estão acontecendo no teu entorno enquanto você está disposto a adorar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o mundo espiritual. Ele é composto de um mundo invisível. Ele é um composto de batalhas infinitas. O mundo espiritual é composto de coisas que nossos olhos não veem. Por isso que eu digo para você que cada vez que você lê a Bíblia, que você jejua, que você diz não ao pecado, que você controla o teu coração, que você busca domínio, que você procura pela ética bíblica, você está se tornando um soldado, você está se tornando um guerreiro, você está se tornando um agente de transformação desse mundo. Mais uma vez eu vou dizer, é preciso se lembrar de tudo que está em jogo. O nascimento de Jesus impacta o reino de Herodes o Grande. O seu poder está em xeque. Se tem uma coisa que Deus faz, irmãos, é dizer para o homem quem ele é. Quem caminha na fé sabe que Deus é perito em nos colocar no nosso próprio lugar. Na fé não há lugar para dois que mandam.
Aqui não é caminho de dois senhores. Ou você aprende a ser servo, ou você fica fora da fé. Aqui rei se prostra a Deus. Aqui governo se prostra a Deus. Até Satanás no inferno tem que se prostrar ao Deus que está nos céus. Então preciso ingressar na fé sabendo que somente um Senhor e um só Deus. E que as coisas vão ser do jeito dele, no tempo dele e na hora dele. E não importa o que eu pense, o que eu sinta e o que eu fale, eu preciso me sujeitar à dinâmica de Deus para ter sucesso na fé. Eu vejo muita gente apostatar. Eu vejo muita gente abandonar a fé, porque não se sujeita ao tempo de Deus. Gente que quer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, acaba abandonando Deus. A gente precisa entender que Deus é o centro de todas as coisas. Eu preciso cedo ou tarde admitir que minhas habilidades e meu planejamento não são suficientes para garantir um bom final. Somente o Deus dos exércitos é que sabe o que é melhor para você. As prioridades do seu coração precisam estar sujeitas à prioridade de Deus. E o tempo de Deus vai te tornar alguém melhor do que você era. Herodes então lança uma estratégia barata para tentar assassinar aquele que seria o Salvador da nossa história. Olhando hoje para Herodes, nós conseguimos ver quão idiota ele se torna tentando afrontar os planos de Deus. Ninguém que tentou afrontar os projetos de Deus sobreviveu para contar a história. Então não deixa o teu ego determinar. Então não deixa a tua vaidade te enganar. Coloca aí na tua oração o pedido a Deus de humildade, de paciência, de estratégia para estar no corredor da fé com humildade, com paciência, porque a humildade e a paciência te trará a vitória. E finalmente o terceiro elemento que é afetado pelo impacto do nascimento de Deus está lá no verso 10 do capítulo 2. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, os estranhos à fé, o mundo secular. A primeira pessoa a ser afetada, José e Maria, que representa a igreja. O segundo elemento, Herodes, que representa o poder político. E por final, os magos do Oriente se prostram aos pés de Cristo. Terceiro elemento a ser afetado pelo nascimento de Cristo é o mundo e o seu sistema. O que é que representa os magos? Representa gente que não conhece a Deus. A história nos diz que os magos, muito provavelmente, eram astrólogos, cientistas dos céus, de uma outra cultura, de um outro lugar. Mas diz o texto que quando eles olham para o céu, eles veem uma estrela se movimentando. Ou seja, se for necessário, Deus usa o cosmos, a natureza, a Bíblia, a profecia, o pastor, o cantor, o que quer que seja, para expressar o seu poder e a sua vontade, e nem o mundo secular, nem aqueles estranhos à fé se furtarão perante a vontade do Senhor. A gente está falando aqui de gente estranha à fé. A gente está falando de magos, provavelmente do Oriente, da Pérsia. Gente acostumada a manipular magia. Gente acostumada a endeusar outros entes que não nós. Nós estamos falando de gente acostumada a lidar com outras forças. Gente que não tem consciência do nosso Cristo. É gente que não conhece a história de Abraão, Isaac e Jacó. É gente que não sabe cantar hino. É gente diferente. Gente com outra roupa. Gente com outros centros de adoração. Gente que vocaliza um outro nome. Estranhos à fé de Deus. Mas pessoas assim, quando Jesus Cristo nasce, olham para o céu e a glória do Senhor está lá, dizendo: alguma coisa aconteceu de novo. Algo está por mudar no curso da natureza humana. Os meus mínimos detalhes vão revelar a minha glória, porque quando o meu filho vier para a terra, nem a igreja, nem o governo, nem os príncipes desse mundo se furtarão do meu poder.
O nascimento de Cristo afeta o mundo e o seu sistema, os seus estranhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus tem preparado para a igreja dele vai mudar a história do poder do mundo. Vai mudar a história de todas as nações. Você como igreja, você como servo, é o agente de transformação dessa história. Você não está aqui só para ter portas abertas. Você não está aqui só para realizações. Você não está aqui só para expor os seus dons. Você está aqui por uma missão grandiosa, que é da Igreja de Cristo, que é mostrar para esse mundo o grande poder do Deus do universo. A natureza, o sistema, as religiões estão aguardando a manifestação de Deus através da sua vida. A igreja viva, ela tem uma missão. A igreja que adora, a igreja que entra no fluxo do Espírito, a igreja que sente a dinâmica do Espírito, ela tem sede de expressar a cruz de Cristo. Ela não é pedinte, ela não mendiga, ela não é uma igreja que espera, ela não é passiva, ela é ativa, ela transborda, ela tem consciência das coisas, ela quer trabalhar, ela quer expressar, ela quer viver, ela quer falar de sangue de Cristo, ela quer falar de restauração, ela quer falar de boas novas, ela quer corrigir as coisas erradas. O nascimento de Cristo impacta tantas coisas, muda tudo, faz a diferença. O nascimento de Cristo faz correr novo sangue em nossas veias. O nosso coração bate acelerado. Aleluia! A nossa alma transborda. Os nossos olhos se abrem. As boas novas nos inspiram. A gente tem uma vida diferente. A gente quer ser diferente. A gente quer ler Bíblia. A gente quer meditar nos Salmos. A gente quer andar em santidade. A gente quer percorrer por caminhos diferentes e anunciar a glória do Senhor. Essa igreja que vai subir com Deus. Essa igreja que tem uma missão cósmica, essa igreja que suspira pela presença, essa igreja que espera e acredita em milagre, essa igreja que vem renovar a face da terra, essa igreja que vem sentir a presença do Espírito, essa igreja que vem ouvir barulhos, essa igreja que vem se consagrar, essa igreja que vem se lavar no sangue de Cristo. É essa igreja que Deus está construindo para anunciar as boas novas. O nascimento de Cristo é isso. Ele mexe com tudo. Ele faz a diferença. O nascimento de Cristo dá uma nova dinâmica de existência. Coloca o nosso coração no altar de Deus. Ele renova todas as coisas. Cristo renova todas as coisas. Aquilo que está perdido vai ser achado. Aquilo que doeu vai ser consolado. Aquilo que estava desatado vai se atar. As feridas antigas vão ser curadas. A igreja é o primeiro elemento que precisa sentir o impacto do nascimento de Cristo. E você será o grande mensageiro para o mundo dessa manifestação cósmica de Deus. Você será a diferença, do jeito que você é. Com todo esse medo, com toda a desconfiança, com toda a passividade. Quando Cristo nasce, Ele faz você uma outra pessoa. Ele abre os teus olhos, Ele te dá alento, Ele te dá luz, Ele te dá força, Ele te dá oportunidade. E tudo o que você conhecia fica para trás. Porque quando Jesus nasce, coisas novas vêm. Esse mundo é impactado, o sistema é impactado e até os céus dão sinais da sua glória. Aleluia! Esse é o nascimento de Cristo. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Fique em pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus,
Rabastore kandaramanasu. Karamanashe derandarabasture kai. Rabasture kandaramanakashe. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Renova aquele que está cansado, Senhor. Toda presença política, burocrática, tudo que é mero protocolo, Senhor, se desfaz hoje, porque Teu Espírito dá uma nova unção, o Teu Espírito dinamiza a nossa fé, quebra correntes, quebra, Senhor, portas de aços, e o nosso coração ganha vida, porque acreditamos no Teu nascimento, e quando o Teu nascimento veio para a terra, tudo mudou. Rabache decai, Ramanagashe bekandalamassuia. Missionária Eva, vem cá que Deus quer falar com a senhora. Diz o Senhor, Ramanturekandalabash. Eu estou encerrando, Ramassurekandala, um ciclo, Rabá. Semerranda Rabashuia, e vou abrir outro ciclo na tua história, mulher, Rabasto decai, pois eu tenho visto a tua fidelidade, Ramanagashe dekandarai, Shemerrandará, Tabadagashura mantuleki, e sei que a tua casa, Ramanabashika, Ramanabassu, é a minha casa, diz o Senhor, Ramanturekai, e vou fazer naquele lugar coisas, Semerrandarai, Ramanagashá, que o mundo verá e dirá, Namasturekandalai, ali é a casa dela, Ramanturekan, ou a casa de Cristo, Deus vivo, Ramasedekai, Ramantu, não te preocupes, diz o Senhor. Porque estou deixando para trás coisas, e ungindo a tua cabeça para coisas novas. Eu te unjo, mulher, com meu óleo, te purifico e te consagro, Rabadagashá, porque tu és trombeta minha, da minha justiça, da minha verdade. E todos aqueles que tentaram te parar, Ramanturekandalabash, eu vou descer a espada, Ramá, Sedekandalá, implantarei a minha justiça na tua casa, e a chamarei de casa de oração para todos os povos, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o poder do Espírito, esse é o poder da igreja, esse é o poder que flui dos céus, ele faz a diferença, ele transforma a futura, ele mexe com estruturas diabólicas, ele faz tudo novo. Nascimento de Cristo vem para renovar. Nascimento de Cristo vem para revelar. A gente deixa para trás uma vida sem graça. A gente deixa para trás uma vida de enfado e de repetição. E a gente abraça uma fé nova. A gente se alegra com coisas novas. Deus está renovando ciclos aqui hoje. O Ramanturekandalabashuya. Rabadagasure kandalabas. O Senhor está falando, igreja. Ramanagashe. Débora, o Senhor está dizendo assim: eu abro uma porta para você, minha filha, Rabashe de Kandarai, tão esperada. Tu pediste tanto a mim, Ramanturekai, Shemerrandarabas, Adagarabashu, mas eu te provei, Ramassu de Kandalai, Arabasture Kandalá, vi as tuas tristezas e o teu cansaço, Rabassou decai, mas alegra aí o teu coração, porque vem coisa nova, Rabaxe. Eu vi, Ramanture Kandalabash, a tua sinceridade e a tua lealdade para o meu reino. Enquanto muitos caíram pelo caminho, você ficou, minha filha, ficou comigo. Eu fui tua prioridade naquela casa e no teu coração. Por isso eu te digo, porque o Senhor abriu essa porta e ninguém fecha. Arabaxe de Kandarai, Rabastu de Kandarabassuia. Esse é o poder do Espírito. Ele vem anunciando coisas novas, ele vem reformando, ele vem dizendo: essa igreja recebe esse poder e impacta o mundo pelo poder do nascimento de Cristo. Quando Cristo chega para a sua igreja, tudo fica novo, tudo fica diferente e tudo se renova. Abençoa, Senhor, a tua casa.
Abençoa, Senhor, a tua igreja. Prepara ela, meu Deus, para a tua missão. Abre os olhos daqueles que dormem, Senhor, e coloca um coração novo, um coração que espelhe a tua glória e a tua verdade. Fica conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, a coragem de um guerreiro e a paz de um servo, porque é disso que precisamos e almejamos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.